Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos continuar a série que estamos fazendo na carta de João, 1 João, capítulo 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. E a palavra de Deus diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia das nossas vidas, que agora nos debruçaremos na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, independentemente de mim, Senhor. Que o Senhor me use para Te honrar, para Te glorificar e exaltar o Teu nome. Que a Tua Palavra, Senhor, seja sempre exaltada. E o Senhor, nosso Deus, seja sempre glorificado. Nos ajude, nos dê entendimento, ó Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas em alguns momentos eu gosto de assistir aqueles programas onde tem as pessoas provando várias comidas, vários tipos de comidas. Então eu gosto de comer, eu estou em fase de crescimento, preciso comer. Então eu gosto de ficar vendo esses programas, onde as pessoas, elas estão ali, provam uma comida, a pessoa fez e vai lá provar e que coisa boa, tal. Mas o interessante é que, normalmente, nesses programas, só mostram as partes boas. E eu imagino que nesses programas só mostram as comidas gostosas que aquelas pessoas experimentam. Eu acredito que nos bastidores devem ter muitas pessoas que fazem coisas ruins, mas na hora de provar, ali não é mostrado. Eu imagino que talvez eles podem pegar algo estragado, ou alguém vai fazer algo, pode usar algo estragado, e que seja intragável, e que não dê para comer. Eu imagino que, em alguns casos, a pessoa poderia pensar, eu gostaria de um emprego desse. Hoje, você gostaria de um emprego desse? Talvez. Mas eu quero lembrar também de Neemias, que foi copeiro do rei Artaxerxes, lá do Império Persa, e ele tinha que provar a comida do rei antes do rei comer. Porque se aquela comida estivesse envenenada, não envenenaria o rei, mas sim Neemias, que era o copeiro e que seria a pessoa primeiro a provar aquela comida. Meus irmãos, por que eu estou usando esse contexto de comida? Porque o texto ele começa justamente falando: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem
Provem. E nós estamos numa realidade do mundo onde nós estamos provando tantas comidas, e agora eu não me refiro mais às guloseimas, eu não me refiro mais à comida mineira, baiana, enfim. O que eu me refiro agora são os alimentos que estamos consumindo a partir das redes sociais que temos, ou a partir do filme que assistimos. E na maior parte das vezes, nós nos alimentamos de tudo aquilo que só ficamos passando a tela, mas nós não paramos para verificar se aquele alimento está realmente fazendo bem aos nossos corpos, se aquele alimento está realmente trazendo algo de suficiente para as nossas mentes, para o nosso conhecimento. Às vezes o que a gente quer é simplesmente ficar passando, como se tudo aquilo, em 30 segundos ou 1 minuto, nós fôssemos absorver algo tão profundo daquilo que passa em 30 segundos ou 1 minuto. E nós não temos colocado à prova esses ensinamentos que o mundo tem colocado diante dos nossos olhos. Nós simplesmente passamos e vamos nos alimentando. Eu ouvi um filósofo falar que nós temos a geração mais frouxa de todos os tempos. É uma geração que não quer trabalhar, é uma geração que só vive a partir de sonhos, uma geração que é mole no sentido de que, não, olha, eu estou triste, e aí usam de maneira errada, eu estou depressivo. Não existe mais tristeza, agora tudo é depressão. Não existe mais ira. Eu estou... Como é que fala agora? Esqueci a palavra, deu um branco. Estressado. É estresse. Eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo isso, agora eu estou estressado. Burnout. Não estou dizendo que não tem. Porém, por causa da vida que levamos, daquilo que somos alimentados, qualquer coisa toma conta da nossa vida sem a gente provar esses ensinamentos. E eu não estou me referindo aqui a provar no sentido de eu vou provar primeiro para ver se isso é bom, para então eu saber se eu vou escolher aquilo. E a ideia do texto não é essa. Não é de provar, de você ir lá e provar, é de você colocar a prova. É de você fazer o teste, de você pegar e fazer a comparação de que se aquilo que você está vendo, que você está se alimentando, se aquilo está condizente com a verdade absoluta. E aí a gente precisa lembrar que a gente está num contexto em que João, quando escreve essa carta, ele está combatendo os falsos ensinos daquela época. E de 2 falsos ensinos, em minha última mensagem eu citei, que foi o gnosticismo, foram o gnosticismo e o docetismo. Foram os 2 falsos ensinos que João, então, confronta aqueles irmãos para eles entenderem se eles estão realmente conhecendo a verdade. E o gnosticismo, o que ele ensina? Ele ensina que o principal, o importante, o mais importante é o intelecto. Nós ficamos no campo das ideias, nós ficamos aqui nesse campo das ideias, porque a gente não pode vir para o material ou para o físico, porque isso é ruim, isso é mal. E então nós devemos ser
tirado dessa prisão que é o corpo. E o docetismo, que então não acredita, o docetismo ensinava naquela época que Cristo, ele não encarnou. Eles não acreditavam na encarnação de Cristo. Eles acreditavam somente que o que as pessoas estavam vendo ou ouviram em relação a Cristo, ainda mais nessa época, que provavelmente a maioria das testemunhas oculares, ou seja, das pessoas que caminharam com Cristo, das pessoas que testemunharam, já tinham morrido. Talvez aqui João fosse essa última testemunha, e é por isso que ele vai então confrontar esses falsos ensinos. Ele vai confrontar esses falsos mestres, mostrando que ele, como testemunha ocular, ele viu, ele pegou, ele abraçou, e Jesus não era um holograma, como aquelas pessoas estavam ensinando. Mais uma vez, meus irmãos, como nós temos colocado à prova tudo aquilo que tem nos alimentado em nosso dia a dia. Não estou falando de guloseimas, mas daquilo que assistimos, que lemos e que ouvimos. Meu foco, meus irmãos, hoje é nesse texto, nesses 6 versículos, que a gente entenda e que a gente consiga, como cristãos, discernir a verdade num mundo enganoso. Que a gente consiga, a partir das Escrituras e da Palavra de Deus, discernir aquilo que é a verdade. A única verdade, a absoluta, que é Cristo. Versículo 1 ele fala: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. O interessante é que a gente olha e a gente vê: provai se os espíritos são de Deus. Se a gente tivesse numa igreja pentecostal ou neo, aí o que eles pensariam automaticamente? E aqueles que fizeram parte de algumas, não são todas que fazem essa linha, mas eles já iam pensar naqueles que eram possuídos. Eles já iam pensar nisso. Opa, peraí, esse aí é o espírito do não sei o que. Aí começa a dar nomes. Mas a ideia aqui não é isso. A ideia aqui são os ensinamentos que somos colocados para ouvir aquilo que estão ensinando, não só nesta igreja, como em outras igrejas. Como que nós, como cristãos, temos confrontado tudo aquilo que estamos ouvindo acerca da palavra de Deus? Ou será que simplesmente a gente olha e fala: não, a gente confia no Sandro, porque o Sandro estudou teologia, o Sandro foi missionário na África, o Sandro, não, a gente está aqui com o Sandro há muito tempo. Como nós, como cristãos, temos sido como os bereanos, que ouviram Paulo pregando e que era um grande ensinador, apóstolo, e mesmo assim eles colocaram à prova aquilo que Paulo estava ensinando. E eles foram olhar nas Escrituras para entender se tudo aquilo que Paulo estava ensinando era realmente sobre Cristo. João adverte que não devemos acreditar em tudo que ouvimos. Não devemos acreditar em tudo que ouvimos. Nós precisamos colocar à prova tudo o que ouvimos. A preocupação de João é que a igreja daquela época ela seja capaz de identificar sabiamente as falsas cosmovisões que foram levantadas lá atrás e servem para a gente,
para que nós sejamos capazes de identificar de maneira sábia, biblicamente, as cosmovisões que são colocadas para a gente hoje e que a gente não para confrontar. E aí é quando a gente consegue enxergar esse dualismo que João faz entre o erro, o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque existem alguns que são influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, existem outros que não são influenciados pelo Espírito Santo de Deus, mas são influenciados pelo espírito do anticristo. E como que a gente vai entender que existe um falso mestre? A gente vai levar para as Escrituras e a gente vai confrontar esses ensinamentos nas Escrituras. Nem toda experiência espiritual ou ensino religioso vem de Deus. Nem toda experiência espiritual, nem ensino religioso vem de Deus. Meus irmãos, vivemos num mundo onde o perigo é real. Onde o perigo é real. Eu lembro que eu entrei no seminário em 2006 e o meu foco, o meu desejo no seminário quando eu entrei, eu queria fazer missões e o seminário disse que ia ter um curso missiológico, mas teve algo que me pegou bastante, que eu gostava muito, que era seitas e heresias. Então eu gostava muito de estudar a respeito de heresias, seitas e heresias. Não vou começar a citar aqui. Então eu começava a estudar, comecei. E aí eu fui estudando e eu gostava. Eu morava sozinho, então chegavam as pessoas, batiam na porta da minha casa, eu convidava para entrar, escondia meus livros de teologia e eu começava a estudar. Eles me davam os livros deles e eu começava a riscar e eu queria cada vez mais estudar. Até que eu tive uma aula com um professor muito conhecido nessa área e ele pegou e virou para mim e ele falou: Sandro, você não tem que gastar seu tempo estudando as heresias. Você tem que investir seu tempo estudando as Escrituras, estudando a verdade, porque é a partir dela que você vai então confrontar os falsos ensinos. E a ideia de João é justamente essa, de mostrar para aquelas pessoas daquela igreja que as Escrituras, que Cristo é a verdade absoluta. Olha que interessante, quero citar aqui algumas frases de algumas pessoas que eu gosto muito. John Owen, ele falou: a igreja sempre enfrentará ataques sutis, onde a verdade é parcialmente mantida, mas distorcida o suficiente para levar à perdição. A igreja sempre enfrentará ataques sutis, onde a verdade é parcialmente mantida, mas distorcida o suficiente para levar à perdição. Nós temos sofrido diversos ataques. John Gill, ele fala o seguinte: os crentes devem testar os espíritos examinando seus ensinos à luz das Escrituras. Há muitos falsos mestres que se disfarçam como ministros de Cristo, mas na verdade são mensageiros de Satanás. John Gill de novo: a palavra de Deus é o padrão pelo qual todas as doutrinas devem ser avaliadas. Se um ensino não está de acordo com a revelação divina, ele deve ser rejeitado. Spurgeon: a credulidade cega não é uma virtude cristã. Deus nos deu a mente e as Escrituras para examinarmos os ensinos que ouvimos. Olha que interessante.
Homens que durante a história estavam preocupados em ensinar de maneira profunda as Escrituras e apresentar o verdadeiro Evangelho para aquelas pessoas. E isso é o que eles falam a respeito desse texto, mostrando que a igreja, ela vai continuar recebendo esses falsos mestres com falsos ensinamentos sutis, que talvez você não consiga perceber, por falta de um conhecimento profundo das Escrituras, ou por falta de um conhecimento das Escrituras. Todo cristão deve ser diligente no estudo da palavra para reconhecer heresias disfarçadas de verdade. Todos nós. Todos nós. E por isso que João fala, provai, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de quem? De Deus. Mas aí ele vai mostrar como que as pessoas vão perceber que esses ensinamentos não procedem ou procedem de Deus. E ele continua no versículo 2. No versículo 1, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Versículo 2, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu comecei falando sobre o problema do gnosticismo e do docetismo, que negavam que Jesus Cristo tinha encarnado, que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Eles negavam. Eles ensinavam que era simplesmente um holograma. Que o que as pessoas estavam vendo era um espírito em forma humana. Era isso que eles estavam falando. Porém, o que João coloca agora é que o teste que é fundamental para nós distinguirmos o ensino verdadeiro do ensino falso é a confissão correta sobre Cristo. É justamente aquilo que nós entendemos sobre quem Cristo é. E aqui ele vai falar sobre justamente a doutrina que Jesus veio como 100% homem, 100% Deus. O verdadeiro ensino cristão afirma que Jesus veio em carne. Ou seja, que ele é plenamente Deus e plenamente homem. E não foi só durante os ensinamentos de João que nós tivemos heresias que ensinaram acerca disso. Docetismo, gnosticismo, nós temos outras. Nós temos os ebionitas, os aliogianos. Eles fizeram parte do primeiro século e eles negaram a realidade da natureza divina de Cristo. Nos dias da Reforma, nós temos os socinianos, que também seguiram o mesmo caminho, negando a natureza de Cristo. Nós temos os adocionistas, que fizeram parte ali do segundo século. Eles fizeram a distinção entre Jesus humano e um Cristo divino. Eles falavam que existiam duas pessoas. Os sabelianos do quarto século, que eles consideravam Cristo como simplesmente uma manifestação num corpo humano. Jesus se manifestou, Cristo se manifestou no corpo de Jesus, cumpriu a sua missão e depois ele saiu. Os arianos, que foram os influenciados pelas ideias do bispoário de Alexandria, ele espalhava que Jesus não era Deus, mas que foi um ser criado e era uma espécie de semideus. Os nestorianos, que faziam uma separação radical entre as duas naturezas, e eles falavam que a natureza humana
era uma coisa, a natureza divina era outra coisa, que as duas naturezas, sendo coisas distintas, viviam em verdadeira comunhão dentro do mesmo corpo. Olha que interessante. As pessoas, elas buscam, por meio do próprio intelecto, tentar entender algo que está fora da nossa capacidade de entendimento. E elas acabam caindo em heresias. Porque as pessoas querem enxergar aquilo que não está nas Escrituras. E elas começam a confabular falsos ensinos. E isso não foi só na época de João, mas eu acabei de ler para vocês heresias a respeito do mesmo assunto, negando a natureza divina de Cristo, ou negando a encarnação de Cristo. E se realmente eles estivessem certos, nós estaríamos aqui fazendo o quê? Se os nestorianos estivessem certos, dizendo que eram duas naturezas completamente distintas vivendo no mesmo corpo, então aquele corpo que morreu não foi o corpo de Cristo. Então nós não somos salvos. Se os sabelianos ou adocionistas, se eles estiverem certos, dizendo que era somente Jesus recebendo o Espírito de Cristo, então, peraí, não foi Cristo que morreu, foi um tal de Jesus lá. A preocupação de João, alguém que foi uma testemunha ocular, alguém que andou com Cristo, acompanhou ele durante os seus 3 anos de ministério, ele fala: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Alguém que foi testemunha ocular, ele começa a confrontar esses falsos ensinos que já tinham na igreja naquela época. E ele começa a mostrar onde está estruturada ou alicerçada, não só aquela igreja, mas onde está alicerçada a verdade, em um único absoluto, Jesus Cristo. Aquele que encarnou, aquele que veio e ele precisou vir para ser representante da raça humana, aquele que precisou morrer, mas aquele que ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, pela graça e misericórdia dele, que morreu, que sofreu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Porém, hoje, existem vários falsos ensinos que estão adentrando na igreja para nos afastar cada vez mais da verdade. E são falsos ensinos que soam como música suave e agradável aos nossos ouvidos, porque acabam inflando o nosso ego, acabam mexendo com aquilo de que é isso mesmo. E aí vem teologia do coach, autoajuda e um monte de coisa que fala aquilo que a gente quer ouvir e infla o nosso ego, mas não confronta o pecado do nosso coração. E o que João faz é justamente olhar e apontar para Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, que morreu em nosso lugar, que sofreu por causa dos nossos pecados. Ele levou sobre nós, ele levou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas dores estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso que João está apontando aqui em todo o tempo. Nós precisamos conhecer Cristo biblicamente. Nós precisamos conhecer ou ter um conhecimento dessa cristologia. Ele continua.
Todo espírito que confessa, nisto vocês reconhecem, versículo 2, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ele já fala. Esses que estão falando que Jesus não encarnou, que Cristo não encarnou, são falsos profetas, são falsos mestres, estão ensinando coisas que não estão de acordo com a verdade absoluta, que não estão de acordo com os ensinos dos apóstolos. Então, o que muda? Qual que é, então, os ensinamentos que nós devemos ouvir? E aí João vai lá e fala: aqueles que reconhecem a encarnação de Cristo, aqueles que reconhecem que Jesus veio em carne. E aqueles que negam isso, eles não fazem parte do verdadeiro ensino. Pelo contrário, eles fazem parte do espírito do anticristo. Aqueles que são influenciados por falsos ensinamentos contrários a Cristo. E aí a gente pode lembrar de que várias seitas que nós conhecemos hoje surgiram a partir desses falsos ensinos. Várias seitas que não reconhecem Jesus Cristo como divino. Várias seitas saíram a partir desses falsos ensinos. E até hoje, eles continuam batendo nas nossas portas. Mas será que nós conhecemos tanto a verdade a ponto de conseguirmos falar para eles qual é a verdade? Ou eles vão nos engolir com a falsidade deles, com o falso ensino deles, com a falsa cosmovisão que eles têm acerca das Escrituras? Como será que nós estamos enraizados nas Escrituras para termos ideia do quanto nós sabemos sobre Cristo e o quanto nós conseguimos falar sobre Cristo? E João deixa claro: se a gente reconhece que Jesus Cristo veio em carne, se nós confessamos isso, nós somos de Deus. Agora, se nós tiramos isso, acabou o Evangelho. A centralidade de Cristo deve estar em nossa fé, em nossa pregação e em nossa vida diária. A centralidade de Cristo deve estar em nossa fé, pregação e vida diária. Em todo o tempo, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que assistimos, tudo aquilo que passamos, nós devemos colocar à prova nas Escrituras, a partir das Escrituras, para entendermos se estamos sendo bem alimentados. Continuando o versículo 3, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo, ou seja, ele está falando do anticristo. Versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. Isso é bom, né? A gente lê um versículo desse, porque aí a gente entende
que não é pelo nosso conhecimento, não é pelas nossas forças, não é pela nossa inteligência, mas é simplesmente pela graça e misericórdia de Deus, em colocar o Espírito Santo habitando em nossas vidas para nos direcionar para a verdade. Os crentes não precisam temer os falsos mestres, pois Deus já nos deu a vitória sobre eles. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a discernir e resistir ao erro. Meus irmãos, existem muitas igrejas que dão mais poder a Satanás do que a Deus. Mas nós sabemos, e acabamos de ler, e eu vou ler novamente: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, aquele que habita dentro de nós, aquele por quem nós somos influenciados, aquele por quem nós estamos aqui, preocupados em prestar um culto, em adorá-lo, sabendo que foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou das trevas. Ele é muito maior do que aquele que está influenciando o mundo. Ele é muito maior. Não adianta nós temermos. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É bom repetir isso, meus irmãos, para a gente saber se a gente confia realmente naquilo que nós estamos lendo e ouvindo, para saber se confiamos realmente nessa verdade. E era isso que João estava o tempo inteiro mostrando para aqueles irmãos daquela igreja. Olha o que eles estão ensinando, prestem atenção no que eles estão ensinando, e olhem agora o que os apóstolos ensinaram. Olha quem é Cristo realmente. Observem, confrontem, provem, coloquem à prova tudo isso que vocês estão ouvindo, para saber se isso está realmente nas Escrituras. O mundo aceita e aplaude os falsos mestres. Mais uma vez, porque eles falam aquilo que agrada o coração humano. Ele fala aquilo que agrada o coração humano. Em momento algum ele confronta. Ele começa a falar coisa bonita. E as pessoas falam bem. E as pessoas falam muito bem. As pessoas têm uma retórica, têm uma construção de sentença de que eu não tenho. Mas eles fazem isso muito bem. E eles começam a colocar e falam: nossa, aquele ali é muito inteligente. Uau, não, peraí, o que ele está falando, olha, faz sentido. Mas com a Bíblia fechada. Faz sentido. Não foi fazer uma verificação se as Escrituras estão realmente falando sobre isso, confrontar aquele ensinamento diante da palavra de Deus e verificar se esse espírito realmente está sendo influenciado pelo Espírito Santo ou não, pelo espírito do anticristo, com ensinamentos falsos contrários ao Cristo que nós falamos que adoramos. O verdadeiro cristão, porém, ouve a palavra de Deus e os ensinamentos dos apóstolos. O verdadeiro cristão, porém, ouve a palavra de Deus e os ensinamentos dos apóstolos. Eu estava no trabalho outro dia, um tempo atrás, e aí teve uma pessoa que
virou e falou: Sandra, eu vou lá na tua igreja para ouvir as revelações que Deus tem para mim. E aí eu peguei e falei: você vai no lugar errado, porque lá a gente vai pregar as escrituras e você vai ser confrontado com o pecado que está no teu coração. E eu falei: se você quiser ouvir as revelações, você vai na igreja do fulano. E aí falei de uma outra pessoa da minha equipe, e aí ele pegou e falou assim: se você for na minha igreja, você vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Se você for na minha igreja, você vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Você não vai ouvir alguém querendo passar a mão na sua cabeça, dizendo que todas essas coisas erradas que você está fazendo está correta. E aí, eu não sou pentecostal, mas eu peguei e falei: amém. E aí ele ficou assim. E ele ficou sem saber o que ele fazia. E aí a gente conversou com ele depois, mostrando para ele que a preocupação dele devia ser as escrituras. Mas ele tinha saído de um contexto de uma igreja que era só revelação para lá, revelação para cá, e ele nem queria saber de leitura. Estava envolvido com outras coisas. Mas olha que interessante. A preocupação da pessoa é ir correr atrás de uma revelação. O que Deus tem para ela. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os ensinamentos dos falsos mestres. É isso que eles querem fazer. Eles querem falar que tem novas revelações a partir de Deus, que eles falam da parte de Deus. Mas nós devemos entender que eles não falam da parte de Deus, mas eles falam contrário às Escrituras. O falso evangelho da prosperidade, da autoajuda, do coach é popular e agrada ao coração humano. Mas o verdadeiro evangelho confronta o pecado, exalta Cristo e nos chama à santidade. O verdadeiro evangelho confronta o pecado, exalta Cristo e nos chama à santidade. Meus irmãos, nós devemos ser criteriosos com o que ouvimos e seguimos espiritualmente. Nós devemos ter cuidado com aquilo que está alimentando a nossa alma. Nós devemos ter cuidado, porque automaticamente tudo aquilo que nós vamos nos alimentando, aquilo vai de alguma maneira fazer mal aos nossos corpos, se não tiver de acordo com a palavra de Deus. Versículo 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, não falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. E o mundo os ouve. 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele começa falando: provai. Provai os ensinamentos que vocês estão recebendo. E ele termina falando como que nós conseguimos, como cristãos, identificar aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede, aquilo que procede do anticristo. Meus irmãos, em todo o tempo, a preocupação de João é fazer com que nós sejamos pessoas muito bem alicerçadas nas Escrituras, pessoas que leem, que investem tempo se debruçando nas Escrituras, conhecendo cada vez mais sobre o texto. Cada um de nós já sabe que domingo após domingo nós estamos seguindo 1 João. De 1 João nós vamos para 2 João. A gente já pode estudar
esse texto em casa. A gente já pode ler as Escrituras antes da correria do mundo tomar conta da nossa vida. Antes que o mundo nos envolva diante daquela correria, antes de acordarmos e começarmos e ter que fazer isso, fazer aquilo e sairmos para os nossos trabalhos, nós devemos parar. Nós devemos abrir as nossas Bíblias. Nós devemos nos debruçar. Nós devemos orar. Nós devemos buscar cada vez mais a conhecer sobre esse Cristo, para que nós saiamos preparados para enfrentar as cosmovisões do mundo, os falsos ensinos do mundo, os falsos mestres, para que nós estejamos preparados a confrontar tudo aquilo que é colocado diante de nós. Ou será que só eu, no meu trabalho, na rua onde eu estou, sofro tentações e confrontos de falsos ensinos? E a preocupação de João é justamente em fazer com que as pessoas daquela época reconhecessem Cristo, e não só reconhecer Cristo, mas se você confessa que Jesus Cristo veio em carne, você entendeu então que você procede de Deus. Como será que nós estamos examinando os ensinamentos que nós compartilhamos? Será que nós estamos firmes na sã doutrina, sempre provando, testando tudo a partir das Escrituras? Será que nós estamos confiando no Espírito Santo, pois Ele nos conduz à verdade e Ele é o responsável por nossa santificação diária? Será que nós estamos buscando Cristo da maneira correta, tentando entender, tentando ter um discernimento espiritual, tentando ter uma confissão correta acerca de Cristo, tentando verificar se nós estamos na dependência total do Espírito Santo, e que nós estamos fugindo dos falsos mestres, porque nós conseguimos identificá-los. Meus irmãos, que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós. Que nós, como o versículo 6 diz, que nós, que somos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a olhar para Ele, a olhar para a Sua palavra e a colocarmos à prova tudo aquilo que estamos ouvindo, lendo e aprendendo. E que Deus nos ajude e Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude em todo o tempo. Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra, para que nós tenhamos entendimento, conhecimento de quem Tu és. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por tudo aquilo que temos aprendido e estamos aprendendo. Obrigado porque pudemos aprender acerca de Josué na escola bíblica. E nós podemos aprender sobre como o Senhor agia naquela época no Antigo Testamento. Mas nós também pudemos nos debruçar em 1 João e entender como o Senhor estava agindo naquela época, Senhor.
e como também o Senhor age hoje em nossas vidas. Nós somos gratos a Ti por todos os Teus ensinamentos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude para que estejamos preocupados em estudar a Tua Palavra. Senhor, não deixe com que nós troquemos a Tua Palavra pelos Reels do Instagram, pelos vídeos de Facebook, por qualquer outra coisa que nos afaste de Ti, ó Pai. Que estejamos em todo o tempo sendo alimentados pela Tua Palavra, pois ela é a verdade. E ela nos aponta para a verdade absoluta. Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Obrigado porque Ele mostra por meio da Tua Palavra quem Tu és. Como nós devemos viver como pessoas que confessam a divindade e a humanidade de Cristo. Como pessoas que confessam Cristo encarnado. Que não sejamos pessoas que só confessem verbalmente, mas que sejamos pessoas que confessem da maneira como nós vivemos e que possamos viver de uma maneira que agrade a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos alimentar por meio da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos ajuda a sermos santos diariamente, que mostra a podridão do nosso coração e que nos faz confrontar o nosso coração em todo o tempo, a partir da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Tenha misericórdia de nós e que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado, não só hoje, mas em todos os momentos e para todo sempre. Amém.